Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu estou com o Vilmar aqui da Treinar Serviços e nós vamos falar sobre um CLP em especial. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Vilmar e hoje a gente vai estar falando sobre o CLP chinês, o LE3U. Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o CLP, né, o LE3U. O Vilmar, que já está acostumado a trabalhar com esse CLP aqui, vai falar pra gente. E aí, Vilmar, o que você me diz desse CLP? Quantos pontos de entrada, de saída, né? É fácil de programação dele? Explica pra gente aí. Bom pessoal, esse PLC é um PLC de baixo custo, considerando aí a quantidade de entradas e saídas que ele tem comparado a outros que você encontra no mercado. Vou mostrar aqui então mais de perto a câmera, né? E você vai falando, mostrando onde que são os pontos de ligação dele. Bom, aqui temos aqui as 8 entradas digitais, aqui temos as saídas digitais. E as entradas digitais dele é tudo X, igual o Delta, né? Exatamente. O vai do endereço X0 dele é até o X, X7. até o X7. E as saídas é Y0 até o Y7. Então, em termos de programação, entradas e saídas é a mesma coisa. E esse aí, além disso, ele tem mais coisas, né? Sim, além dessas entradas digitais, ele tem entradas e saídas analógicas. São quantos pontos de entrada e saída? São 8 pontos ao total, sendo 6 entradas analógicas e 2 saídas analógicas. Onde que são conectadas? Aqui as entradas digitais, que saídas as analógicas? As analógicas ficam aqui. Né? Ah, tá ok. Então, gente, é um CLP que, apesar dele ser pequeno, né, ele tem mais pontos do que um CLP da Delta, né, comum. E a questão de programação, Vilmar? Bom, para programação, a gente utiliza o software GFX Developer versão 8.5. Né? É um software utilizado por o CLP da Mitsubishi. Da Mitsubishi, Então, assim, esse CLP, na realidade, ele é como se fosse uma cópia, né, do Mitsubishi, né? Então, mas é um CLP que ele funciona, ele atende normal, como qualquer outro CLP. Atende normalmente, né? Ele entrega o que promete, né? Tá. E é de baixo custo, né, Vilmar? Exatamente. Então, gente, nós vamos mostrar aqui, o Vilmar vai mostrar pra gente como fazer a ligação desse CLP, né? Vai ligar aqui uma entrada e uma saída e também vai fazer uma lógica básica, né? Pra gente poder ver o funcionamento desse CLP, ok? Bom, aqui temos a alimentação 24 volts. Né? Liguei direto na fonte. Aqui são as entradas. E uma coisa que tem nesse PLC é que ele não necessita de uma fonte externa para ligar as entradas. Ele já tem um comum, sendo o comum dele esse cabo preto aqui, que você vai fechar com as entradas. Aqui eu fechei lá no botão, né? Aqui o retorno de um botão de outro, que é o circuito que a gente vai fazer um liga e desliga com selo, né? Nas saídas, a gente já precisa dessa fonte externa. Aqui eu liguei o 24 volts no comum e aqui o retorno para a lâmpada. E pelo PLC aí dá para ver os relézinhos lá dentro, né? A saída dele é a relé, esse aí, né? Você consegue ver os relés ali, tá vendo? Das saídas. Saída relé. Tem 6 relés lá dentro, lá. 6 relés. Pretinho lá. E aqui temos a porta de comunicação, né? Que seria a RS-232, que a gente vai estar comunicando com o computador para poder descarregar o programa no PLC. E nesse caso utiliza o conversor, né? Um conversor de USB para serial. USB para serial. Bom, pessoal, agora vamos mostrar para vocês a programação do PLC utilizando o software GFX Developer. Vamos abrir o software, criar um novo projeto, selecionar aqui FX CPU e o tipo do PLC FX3U, que seria o PLC similar ao LE3U, né? LE3U. Ok. Aqui vamos inserir uma nova linha, clicar com o botão direito, inserir linha, colocar o nosso contato aberto. Vamos fazer um liga-desliga, né? Com selo, exatamente. Com selo. E vamos colocar aqui que é a entrada 0, a X0, né? Se colocar só X0 também, ele entende? Ou você tem que colocar X000? Sim, ele entende. Vamos lá, X0, dá um X0, enter, ele mas coloca 000. Ele já vai para os 3 zeros, né? Okay. Mas ele entende. Colocar aqui o nosso contato normal fechado. X1. X01, ou então o X1 também funciona. Colocar a nossa bobina. Que a saída é Y, né? Lá está ligado na Y0. Y0. E agora vamos adicionar um contato aqui em paralelo, né, com o nosso botão de ligar. Contato de selo.
Aí como é que Vamos você utilizar esse comando aqui, ó, no F10. Clicar aqui, puxar para baixo e tá pronto. Aí coloca um novo contato. X0, não, de X0 não. Y0? Do Y0. E agora é só voltar, né? Já está selecionado aqui. Clicou Só e puxou arrastar. para cima. Arrastou, pronto. Agora a gente tem que compilar esse programa. Por enquanto foi feito tudo offline. Você fez aqui offline, o negócio vai ter que pegar e fazer o convert dele, né? Sim. Checar se não tem erro para fazer o download na CPU. Vamos lá, então. A gente vai vir aqui em convert e converter, né? Poderia também utilizar a tecla F4 no teclado. Ok. Estaria na mesma. Agora, a gente precisa fazer o download desse programa. Vamos vir em online, configurar, né, a transferência. Você tem que olhar primeiro qual serial que está conectado o cabo, né? Exatamente, porque aqui, ó, em serial, a gente vai selecionar qual é a porta, né? Para isso a gente precisa saber a porta. Vamos em... Mesma coisa que a gente faz no Delta lá, né? Dispositivo Exatamente. impressor e localiza que porta que está o seu conversor. Aí aqui, olha lá, tá Com com dois. 2. Agora é só colocar com 2. Uma coisa que é importante lembrar é que a velocidade de transmissão desse PLC é de 38.400 Então aqui, tem ó. que mudar aí. Tem que mudar. Ok. Ok. Tá pronta a nossa configuração. Agora é só fazer o download. Vamos em Write to PLC. Colocar Seleciona aí. parâmetros e o programa, né? Que Ok. a gente vai descarregar no PLC. E dá o Executar. E pronto. Lembrando que para ele fazer o download, ele vai parar o PLC também, tem que ir para stop, para depois botar para rodar. Exatamente. Descarregar o programa e depois rodar de novo, né? Ele não faz o download online. Agora ele vai voltar para Run. E tá pronto. Agora a gente consegue monitorar aqui e ao mesmo tempo visualizar lá no físico, lá o PLC, a entrada ativando e a saída também, né? Então vamos colocar para monitorar agora online. Para a gente monitorar, a gente vai vir aqui, ó, nesse íconezinho aí. nesse ícone. E pronto, ele já está E monitorando. o que está aparecendo quando você posiciona o botão do mouse perto para ver qual que é a instrução? É Monitor Mode, Monitor né? Mode. A gente poderia também ter colocado ela por aqui, ó, online, Monitor, tá aqui embaixo. monitor. Né? Monitor E Mode. ligar. É o F3 também. F3. Né? Então tem a tecla de atalho para isso. Agora é só Agora fazer o vamos teste. visualizar. Bom, agora fazendo o teste do programa, esse botão aqui seria a nossa entrada X0 e este aqui é a nossa entrada X1, ou seja, o liga e o desliga. Aqui em cima temos a saída, né? Foi ligado aqui a saída Primeira lâmpada. Y0, na primeira lâmpada, na lâmpada vermelha. Então vamos fazer e ao mesmo tempo monitorando aqui Exato. no LEDer, né? Quando a gente apertar aqui, ó, vai Acionou ligar lá X0. a saída, né? Ou seja, selou, A lâmpada a acendeu. lâmpada está acesa. E agora vamos desligar. Estamos no X1 e desligou a saída. Então, pessoal, se você gostou da videoaula falando sobre esse LP e quer aprender mais sobre ele, a gente vai falar um pouco mais, né, nas próximas videoaulas. Falar sobre alguma coisa de analógica, né, ou alguma a lógica contemporizador. E comente aí se vocês acham interessante a gente falar sobre esse assunto, né, que é um CLP de baixo custo que muitas pessoas podem utilizar. Né, Vilmar? Exatamente. A gente tem também, né, Vilmar, essa IHM. Esse HM também é do mesmo fabricante desse PLC, né? Aqui é IHM. E se vocês quiserem que a gente esteja gravando um vídeo, é só comentar aí embaixo que a gente vai estar trazendo um vídeo para vocês sobre esse HM, que também é de baixo custo e que atende muito bem. Ok, gente. Então assim a gente encerra a nossa videoaula de hoje, né? Agradecemos a vocês aí. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar nosso vídeo. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.